Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a proteção e o acesso a direito da pessoa com autismo, com a participação do Wilson Tafner, promotor de justiça do MP de São Paulo. O transtorno do espectro autista, embora englobe um núcleo comum de traços comportamentais, compõe um grupo bastante heterogêneo de indivíduos, com diferentes níveis de severidade e graus de manifestação dos sintomas, nem sempre possíveis de identificar visualmente. A evolução no reconhecimento desses sintomas e a conscientização a respeito do TEA deu origem a mudanças legislativas que passaram a reconhecer a necessidade de tratamento diferenciado a esse grupo social. A Lei Berenice Piana, Lei 12.764/2012, que estabelece os direitos da pessoa com TEA, e a Lei Romeu Mion 13.977/2020, que reforça a inclusão dessas pessoas na sociedade, são exemplos dessa mudança social perante o fenômeno do autismo. No entanto, a realidade muitas vezes contrasta com o que é previsto em lei. O acesso a um diagnóstico precoce, a tratamentos adequados e a uma educação inclusiva de qualidade ainda é um desafio para muitas famílias. Além disso, a inserção no mercado de trabalho enfrenta barreiras que vão desde a falta de capacitação de empregadores até o preconceito enraizado. Como essas leis têm sido aplicadas, os obstáculos que ainda persistem e ainda o que precisa ser feito para que a sociedade avance em direção a uma verdadeira inclusão das pessoas com transtornos de espectro autista será abordado nesse episódio. E para isso contamos com a presença do Dr. Wilson. Wilson, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, doutora Fernanda. Eu agradeço imensamente essa oportunidade da Escola do Ministério Público do Paraná. Realmente é um tema que nos é muito caro para nós do Ministério Público, que atuamos nessa área de tutela e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Gostaria de fazer uma breve apresentação. Meu nome é Wilson Tafner, eu sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo. Ingressei na carreira em abril de 91, ou seja, já faz bastante tempo, são mais de 33 anos aí atuando. Atuei muitos anos na área de infância e juventude aqui no Ministério Público de São Paulo. Desde o final de 2018, aqui o meu cargo é na área de direitos humanos, aqui na Promotoria de Direitos Humanos da capital de São Paulo, sendo que, juntamente com outro colega, nós dividimos aqui as funções da área de direitos coletivos e difusos das pessoas com deficiência. Não, olha, é um prazer, né, estar aqui com o senhor e eu tenho certeza absoluta de que vai muito contribuir, porque afinal, assim, ó, é uma área de estudo, é uma área de atuação funcional que nem todos tiveram a experiência de participar, né? Eu falo isso, eu sou promotora criminal há muitos anos, então, assim, eu confesso que eu estou extremamente curiosa para esse nosso bate-papo de hoje e acredito, assim, que todos os nossos ouvintes, eles vão sair daqui muito mais, assim, com uma riqueza de informações a partir daquilo que a gente vai conversar, do que só com dúvidas, porque é um tema ainda pouco falado, ele seja carente ainda de tantos debates. No final de 2012, foi aprovada a Lei 12.764, também conhecida como a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei traz definições de quais seriam as condições a serem apresentadas para que o indivíduo se enquadre no espectro autista. Ao se tratar de um espectro com diferentes graus de severidade, como tem se dado esse enquadramento na prática? E, além disso, quão interessante é a cristalização em um comando legal de um diagnóstico que pode ser alterado pelo desenvolvimento do conhecimento médico-científico? Bom, vamos lá, né? Acho que é importante fazer uma colocação inicial, né, sobre o autismo aqui no Brasil, né? Segundo os dados do CDC, que é Center of Disease Control and Prevention, né, que é ligado ao governo dos Estados Unidos, que é um pouco da base estatística que ainda a gente usa, né? Existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas, em estimativa. Dessa forma, assim, a gente estima que no Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, a gente possua cerca de 2 milhões de autistas, né?
apesar que esse número pode ser infinitamente maior, porque tendo em vista o espectro do autismo, que ele é muito amplo, né, e a questão também de que você tem uma grande dificuldade, né, da avaliação das pessoas dentro do espectro, né. Mas, de qualquer forma, segundo o censo escolar aí de 2023, que foi divulgado em fevereiro desse ano, né, o número de matrículas de pessoas com autismo aqui no Brasil ele tem tido um crescimento significativo. Em 2022, por exemplo, o número era de 429 mil. Agora, em 23, já passou para 636 mil, um aumento aí de quase 48%, mais ou menos, né? Então, assim, isso demonstra, né, que o processo de inclusão está acontecendo, que existe ainda uma longa trajetória, mas que essas pessoas que estão dentro do espectro autista estão saindo cada vez mais da invisibilidade e sendo inseridas dentro e incluídas, né, na convivência social, em todas as áreas e fundamentalmente essa talvez uma das mais importantes na área de educação. Bom, a lei Brenice-Piana, como você já colocou, né, ela é de 2012, a lei 2.764, ela foi um marco fundamental, né, na tutela dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Pela primeira vez, assim, ela trouxe, né, para um diploma legal uma definição e a possibilidade de inclusão das pessoas com transtorno de espectro autista serem consideradas pessoas com deficiência e, a partir disso, terem garantidos uma gama de tutelas que até então a eles não eram oferecidas. Mas é muito importante a gente entender que o espectro autismo ele possui vários graus, né? Então, assim, isso é bem significativo, né? Segundo o DSM-5, lá, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que foi um documento criado aí pela APA, né, que é a Associação Americana de Psiquiatria, o autismo ele possui basicamente podem ser classificados, né, em 3 níveis, né, segundo o nível de suporte necessário que a pessoa necessite. Então, no nível 1 seria o autismo leve, o nível 2 o autismo moderado e o nível 3 o autismo severo. Agora, assim, a evolução do enfoque disso ela é tão rápida nos últimos anos e o quanto não se conhecia há 20 e poucos anos atrás e o quanto isso evoluiu, realmente foi o que você colocou na sua questão de um eventual agenciamento, como isso poderia trazer algum tipo de prejuízo. Mas eu acredito que não e já vou te explicar o porquê. Isso é tão mutável, essa abordagem, que até janeiro de 22, no Código Internacional de Doenças, o CID-10, você tinha o autismo ele estava inserido nos transtornos globais do desenvolvimento, que era o código F84. Então você tinha CID-10, F84, e aí você tinha lá algumas classificações de autismo infantil, atípico, mas aí entravam outras coisas como transtorno desintegrativo de infância, transtornos, enfim, síndrome de Asperger, etc. Não existia dessa forma, no próprio Código Internacional de Doenças, um código exclusivo do TEA. Né? Mas com os avanços do estudo, essa mutabilidade, essa evolução, né, foi necessária uma atualização do CID. Tanto que esse código CID F84, ele não considerava todas as especificidades do espectro, né? Sendo assim, lá em 2022, no começo de 2022, foi lançado o CID-11, né? E todos os transtornos que fazem parte do espectro do autismo, como autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo de infância, etc., eles foram reunidos em um único diagnóstico de TEA, que agora no CID-11 é prescrito pelo código 6A02. Sendo assim, com essa nova definição, né, essas subcategorias, elas são relacionadas a algum prejuízo da linguagem funcional ou deficiência intelectual. Com isso, a Organização Mundial da Saúde, né, ela teve a nítida intenção de que com essa alteração facilitasse o diagnóstico, né, evitasse erros que muitas vezes aconteciam utilizando aquela limitação do código anterior, aquele F84, né, e com essa simplificação promover um melhor acesso das pessoas dentro do transtorno aos serviços de saúde. Enfim, é uma coisa mais técnica, mas é interessante talvez as pessoas saberem, né, desse CID-11, que não é mais aquele F84, talvez as pessoas se acostumaram por muitos anos, né, essa nova classificação. Então esse CID 6A02, aí você vai ter 6A02.0, que é o espectro autista sem deficiência intelectual, com comprometimento leve
e ausente da linguagem funcional. E aí vai 021, 022, etc. Enfim, então ele vai tentando assim colocar essas subdivisões, né, de uma forma que seja mais simples e que consiga contemplar da melhor forma possível todas as espécies de assistência e de deficiência intelectual, complemento de funcional, etc., que as pessoas diagnosticadas com TEA possam ter. Mas houve uma mudança, e aí eu acho que eu começo a responder um pouco melhor a sua questão, com o advento, né, da Lei 13.146 de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que a gente também chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ali houve uma mudança de paradigma para adequação com a Convenção Internacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, né? O artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, ele traz um novo enfoque da deficiência não mais sendo avaliada única e exclusivamente pelo critério biomédico, mas sim trazendo pela avaliação social da deficiência, né? Então, assim, não deixa de ser uma questão de disciplina médica e uma limitação da pessoa, mas sim da interação dessa pessoa com deficiência em razão de toda a sua integração com o meio, com a sociedade, ou seja, com o entorno dela e o quanto essas barreiras exteriores têm que ser consideradas para a classificação da deficiência, né? Então, só para ilustrar, né, o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, ele considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Aí tem um caráter social da deficiência. Em igualdade de condições com as demais pessoas, né? A avaliação da deficiência, isso foi fundamental e de suma importância, ela deve ser biopsicossocial e não mais única e exclusivamente uma avaliação médica com enfoque na limitação física, mental daquele indivíduo, né? Então, essa avaliação biopsicossocial ela deve ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? E aí ela deve considerar os impedimentos nas funções, sim, do corpo, aí o caráter biológico dessa avaliação, né? O caráter médico, mas também os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação do desempenho nas atividades, restrição de participação, etc. Então, assim, é importantíssimo, né, essa avaliação biopsicossocial e não mais única e exclusivamente focada na questão do médico, para que ela seja mais ampla possível. A avaliação deve se dar para uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, né? Então, assim, e dentro do espectro autista, isso é importante, você vai ter pessoas que não vão ser consideradas pessoas com deficiência, né? Assim como várias outras limitações físicas, etc., dentro de uma avaliação biopsicossocial, você não vai considerar aquela pessoa uma pessoa com deficiência. Eu posso, dentro do amplo espectro do autismo, né, a gente tem aí exemplos, né, de pessoas de alto rendimento que também foram diagnosticados com autismo, né? Por exemplo, o Bill Gates, o fundador aí da Microsoft, né, a pessoa que inventou o Windows, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger quando ele tinha 8 anos de idade. Ele diz que ele tem alguns sintomas, né, que ele balança para frente, para trás, ele evita olhar diretamente nos olhos das pessoas, mas enfim, não dá para se falar que o Bill Gates, né, o fundador da Microsoft, seja uma pessoa com deficiência, né? O Anthony Hopkins, né, que é um ator famoso aí, que foi vencedor de Oscar, acho que 2 vezes, aí ele teve um diagnóstico tardio de TEA, né, e outra artista famosa, aquela Daryl Hannah também. Recentemente a gente viu aí na mídia, né, aquela atriz conhecida aqui no Brasil, a Letícia Sabatella, que teve um diagnóstico tardio aí de autismo, então ela conseguiu entender melhor alguns tipos de comportamento, algumas questões que ela enfrentou durante a vida por não ser diagnosticada, e esse é um grande problema que a gente enfrenta dentro da avaliação do TEA. E teve um caso recente, até para trazer um pouco aí para o território de vocês aí, né? O ator Vitor Ferreira, que é aí de Curitiba, né? Ele deu uma entrevista recente para falar da participação dele numa série da HBO, e ele descobriu que ele tem TEA ao interpretar um personagem com o mesmo diagnóstico da série. Ele fez essa revelação, esse ator curitibano, Vitor Ferreira, num podcast que ele participou,
que é uma comédia musical que ele participa, o personagem dele tem TEA, e a partir disso ele começou a se identificar e acabou sendo diagnosticado, né? Então a gente vê que o espectro é muito amplo, né? Que o marco da Benedita Priana para colocar a TEA como uma pessoa com deficiência, para que ela tivesse toda a proteção do arcabouço constitucional, federal, local, que desse a tutela dos direitos às pessoas com deficiência garantidos, seja no aspecto social, no aspecto educacional, de saúde, etc., foi um marco fundamental. Aquela definição era importante, depois a gente pode voltar a falar um pouco disso, porque alguns transtornos mentais não eram considerados deficiências, as pessoas ficavam alijadas da proteção legal sobre isso, então foi um marco fundamental, mas ela deve ser encarada a partir de 2015 com a Lei Brasileira de Inclusão, pelo amplo espectro que tem sobre a ótica biopsicossocial, né? E isso torna fundamental essa avaliação. E aí, nesse contexto, a partir do momento que houve esse reconhecimento, então, como deficiência, como que ficou, por exemplo, a inclusão de autistas em políticas já tradicionais, assim, por exemplo, para pessoas com deficiência? Como que ficou isso em relação à contratação por empresas, a cotas ou concursos, diante desse espectro que é tão amplo? Então, foi fundamental, né? Eu acho que foi um marco, né? Eu acho que esse marco de 2012 aí, a Berenice Piana é uma mãe de um menino autista, o terceiro filho dela, né? Autista, ela foi uma pessoa que foi fundamental aí e lutou para uma lei de origem popular, né? Para que em dezembro de 2012 o TEA fosse definido como deficiência. A partir disso, essa ampliação dessa tutela, como a gente já havia dito, foi extremamente importante para que essas pessoas tivessem acesso a todas as garantias aí que as pessoas com deficiência tivessem, né? Esse marco, assim, na verdade, assim, desde a Convenção da Pessoa com Deficiência, né, que foi firmada na ONU lá em 2007, foi ratificada aí pelo Brasil em quórum qualificado aí nas duas casas do Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo 186/2008, e promulgada por um decreto presidencial de 2009, né? Portanto, a Convenção das Pessoas com Deficiência tem força de emenda constitucional. A deficiência mental e a deficiência intelectual passaram a caracterizar modalidades diferentes de deficiência, né? A primeira ligada a transtornos mentais e a segunda a desenvolvimento intelectual. Mas isso nós estamos falando de 2009, ainda não tinha, ou seja, havia uma dificuldade de inclusão das pessoas com autismo dentro dessa proteção legal, né? A própria convenção, como eu já havia dito, ela veta esse critério médico como caracterizador e já exigia biopsicossocial, que foi efetivado só quando houve a questão da Lei Brasileira de Inclusão. Mas você veja, né, por exemplo, a questão das cotas. As cotas, elas já estavam previstas lá no artigo 37.8, percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, né? Ela já estava prevista na Constituição de 88, no artigo 37.8, e depois ela foi regulamentada por uma lei federal de 1990, né, que eram os requisitos e o percentual de, no mínimo, 5% até 20% para que os concursos públicos tivessem garantia, né, de cotas para pessoas com deficiência. A partir do momento que o autista passou a ter a definição legal, facultou a pessoas autistas concorrerem nas cotas para pessoas com deficiência, o que antes de 2012, com base na legislação que nós tínhamos, ficava extremamente difícil deles poderem concorrer às cotas, por exemplo. Eu posso dar um exemplo aqui em relação, por exemplo, à isenção fiscal. Nós tivemos o Ministério Público de São Paulo, aqui a nossa promotoria, teve que ingressar com uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo no comecinho do ano de 22, naquela época ali de pandemia ainda. O governo do Estado fez uma modificação brutal, né, na legislação que permitia a concessão de isenção fiscal do IPVA para aquisição de veículos, ou seja, né, impactava diretamente na mobilidade das pessoas com deficiência. Houve uma mudança brutal. Nós entramos com uma ação civil, uma representação para a ADIM, mas também uma ação civil pública, alegando a inconstitucionalidade por via oblíqua
e como isso impactava, né, na restrição ao direito à mobilidade, ao acesso à mobilidade, inclusive das pessoas autistas. Houve uma restrição muito grande aqui no estado de São Paulo. Conseguimos uma liminar em segunda instância para garantir, e graças a essa ação e a essa liminar, e a repercussão que isso causou aqui no estado, o governo voltou atrás e acabou mandando um outro projeto substitutivo, restabelecendo aí o direito ao acesso à isenção fiscal do imposto para veículos automotores aqui no estado de São Paulo, por conta dessa ação do MP aqui de São Paulo. Enfim, e toda a gama, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, de saúde e tudo isso, foi graças a esse marco histórico aí de 2012. Né? Então, na verdade, eu já queria que o senhor me desse um gancho em relação à saúde, porque, por exemplo, o senhor acabou de trazer esse caso, né, que o MP de São Paulo conseguiu intervir efetivamente ali para garantir os direitos das pessoas autistas. E a gente sabe que pessoas portadoras de TEA, elas precisam de muitos atendimentos na área de saúde, e que, por vezes, eles são negados pelos planos de saúde, ainda que tenha uma previsão ali da ANS, e ainda que tenham jurisprudências do STJ. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e trouxesse casos, por exemplo, de atuação do Ministério Público que efetivamente buscou garantir esses direitos, sejam elas exitosas ou não, mas gostaria que o senhor desse um destaque a esse papel do Ministério Público no que se refere à tutela da saúde das pessoas portadoras de TEA. Bom, com a Lei Berenice Piana, lá no artigo 3º, né, já estava garantido assim, os direitos da pessoa com transtorno do espectro autismo, né, enfim, tinha lá uma série de normas lá nos incisos e alíneas lá desse artigo 3º da referida lei, que já previa diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, fornecimento de medicamentos, etc. E tinha um artigo 5º que era muito importante, que foi um marco significativo, que as pessoas com transtorno espectro autista não serão impedidas de participar de planos privados de assistência à saúde em razão da sua condição de pessoa com deficiência. E isso foi um marco muito importante, inclusive na tutela na área de direito do consumidor, né, porque muitos planos de saúde estavam excluindo, né, o acompanhamento das pessoas com TEA. Bom, aí veio a Lei Brasileira de Inclusão, lá em 2015, né, e aí, enfim, se ampliou significativamente, né, o direito à saúde às pessoas com deficiência em geral, né, aí não há uma prevalência de deficiência, seja autista ou não, né, não existe uma prevalência ou importância entre as deficiências, né, todas elas têm que ser abrigadas, né, pela proteção legal e do Estado, né, como um todo. E aí a LBI, a partir lá do artigo 18, né, assegurou lá a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os graus de complexidade, seja por intermédio do SUS, seja por sistema privado de atenção à saúde, né, e vieram artigos importantes, né, que reafirmaram esse direito, né, que as operadoras de planos e seguros privados, por exemplo, artigo 20, né, são obrigados a garantir à pessoa com deficiência todos os serviços e produtos ofertados, não pode ter restrição de atendimento, né, é vedada toda a forma de discriminação contra a pessoa com deficiência, né, por meio de cobrança de valor diferenciado. O plano não pode, os seguros privados de saúde não podem cobrar taxas maiores por ser uma pessoa com deficiência, TEA ou qualquer outra deficiência. Então houve uma ampliação muito grande, como você disse, realmente, né, existe lá a própria resolução da Anvisa, né, 541/22, que garante atendimento psicológico, fonoaudiólogo, TO, fisioterapeuta, etc. E mesmo assim, né, há toda uma dificuldade, especificamente no objeto aqui da nossa discussão, dos autistas e das pessoas com deficiência, muitas vezes são obrigadas a judicializar para conseguir. Mas aqui em São Paulo, eu gostaria de fazer um relato histórico importante, já também falando um pouquinho da atuação do Ministério Público em relação à proteção dos direitos das pessoas com deficiência em geral, notadamente dos autistas. Aqui em São Paulo, houve uma ação civil pública que foi proposta em outubro de 2000, ou seja, há 24 anos atrás. Essa ação civil pública ela foi um marco, um divisor de águas aqui no Estado, porque até então praticamente nós não tínhamos nenhuma diretriz, nenhuma política pública voltada ao atendimento dos autistas, né? Ela ficou conhecida aqui no Estado como ACP dos autistas, né? Uma ação que tramitou aqui na 6ª Vara da Fazenda Pública aqui da capital
São Paulo, né? Ela foi proposta em 2000, foi julgada em dezembro de 2001, foi uma sentença coletiva, ainda também a gente estava começando, né, assim, a ter sentenças desse porte. Não tínhamos, né, as decisões já que existem hoje até com repercussão geral do STF no tocante à possibilidade de você ajuizar ações civis públicas para tutela de direitos fundamentais, né, e mesmo interferindo na questão de políticas públicas, né, aquela questão da interferência dos poderes, etc. A gente teve uma ampliação ao longo desses 24 anos em termos de jurisprudência. Naquela época, nós estamos falando do ano de 2000 para 2001. Então, foi um marco muito significativo, tanto na tutela difusa, coletiva, né, do ponto de vista de sistema de justiça, quanto um marco importantíssimo para a definição de uma política de Estado que atendesse especificamente os autistas. Bastante interessante essa sentença. Eu vou só ler aqui uns tópicos, porque nós estamos falando de 24 anos atrás. A gente partiu do zero, né, para construir alguma coisa através de um processo judicial. Então não tinha essa discussão que permeia hoje, né, a questão da inclusão, tanto do ponto de vista escolar, etc. Então, assim, né, só para dar uma ideia do que foi fixado, né, como esse marco divisor aí, mas ele ainda falava, por exemplo, em educação e tratamento e internação especializada, etc. Só para você ter uma ideia, fala assim, ó, condena o Estado de São Paulo a arcar com as custas integrais do tratamento, internação especializada em regime integral ou não, da assistência, educação e da saúde específicos, ou seja, custear tratamento especializado em entidade adequada não estatal para o cuidado e assistência aos autistas existentes no Estado de São Paulo. 2. Por requerimento do representante legal, acompanhado de atestado médico, comprova a situação do autista, endereçado à Secretaria de Saúde, deveria ser protocolado, o Estado tinha 30 dias para providenciar o atendimento daquela solicitação, as suas expensas em instituição adequada para tratamento dos autistas. A instituição indicada ao autista solicitante pelo Estado deverá ser mais próxima possível da sua residência e seus familiares, sendo que esse requerimento ao Estado, né, tinha que indicar a inviabilidade de não poder ser distante. Caso o Estado não pudesse atender essa questão da proximidade, deveria justificar essa impossibilidade e eleger outra entidade adequada. 4. O regime de tratamento e atenção em período integral, parcial, sempre especializado, deverá ser especificado por prescrição médica no próprio atestado médico, acima mencionado, devendo o Estado providenciar a entidade com tais características. 5. O Estado deverá providenciar a indicação da instituição, deverá notificar o responsável pelo autista, etc, etc. Então, na verdade, você vê que interessante, a gente não tinha base nenhuma, a gente não tinha assim, nenhuma política pública, mas o cerne dessa questão, e esse é o marco, né, apesar de ele falar, né, ele fala de tratamento especializado na área de saúde, coisa que não existia, fala um pouco de instituições especializadas, né, então não havia esse conceito ainda da educação inclusiva, foi uma evolução e uma construção ao longo desses anos. Mas o cerne dessa questão, e isso foi importantíssimo, ele determinou ao Estado de São Paulo que providenciasse o atendimento integral aos autistas da forma mais ampla possível nas áreas de assistência social, saúde e educação. Ou seja, ainda que com alguns reparos, foi uma decisão pioneira essa, né? Pioneira, foi um marco porque obrigou o Estado a criar uma política que não existia. E com isso, por exemplo, né, a gente tem, foi criado aqui no CAISM, que é o Centro de Atenção Integrada de Saúde Mental aqui do Estado de São Paulo, uma unidade específica que a gente chama de CAISM Autismo, que era vinculada à Faculdade Santa Casa aqui de São Paulo. Então foi criado um corpo multidisciplinar de profissionais da área de saúde, TO, psicólogos, etc., para avaliar e desenvolver um programa de atendimento multidisciplinar para os autistas, coisa que absolutamente Fantástico. Não existia nos anos 2000. Sim, né? Sim, fantástico. Existiram várias escolas que foram conveniadas com o Estado, ainda nessa perspectiva de escolas especializadas. Isso foi mudando ao longo desses 24 anos, né? Hoje a gente
reluta em qualquer colocação exclusivista em relação aos autistas, a não ser em casos excepcionalíssimos de autismo grau 3, numa situação de crise, de comportamento hétero e autoagressivo, para um tratamento e estabilização, né? Fora isso, toda a política que o nosso trabalho vem sendo feito nesses últimos anos para a readequação tanto da política municipal aqui da capital quanto do Estado sob a ótica da inclusão. Né? Essa sentença civil pública ela foi confirmada por acórdão do Tribunal de Justiça em 2006. E aí, o que aconteceu? Em 2012 veio a Lei Berenice Cipriano, em 2015 veio a LBI, em 2014, antes da LBI, a juíza desse caso realizou uma audiência pública. E aí foram ouvidas entidades, foram ouvidas mães, e foi proferida uma sentença que acho que talvez dentro do incidente de acompanhamento de execução dessa sentença coletiva. E aí, para nós aqui do direito, né, foi extremamente interessante, porque veio tratar de uma questão que ainda era incipiente na própria doutrina, nas próprias decisões dos tribunais, sobre as decisões estruturantes dentro das ações coletivas e difusas. Então, que hoje é uma realidade, né? Que hoje é uma realidade, mas há 10 anos atrás... Sim, era impensável. Era um debate acadêmico que, do ponto de vista prático, onde é que você ia aplicar, que você ia mudar a coisa julgada. E é muito interessante nessa decisão de readequação, lá de 2014, porque ela fala que a transformação do objeto desta ação não equivaleria à quebra da coisa julgada. Nas ações coletivas, o provimento ele tem natureza difusa, né? E ele se orienta para uma perspectiva futura, porque, como você disse lá no começo da nossa conversa, o que era a realidade em 2012, hoje em 2024, houve uma evolução do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de tratamentos, etc. Então não tem como o julgador, naquele momento, ao proferir uma sentença de caráter de política pública, prever qual vai ser a evolução, né, e os desdobramentos daquela política pública ao longo do tempo. Então, assim, se o núcleo dessa decisão deve ser preservado, mas adaptado de acordo com as medidas que se impõem com o passar dos anos e o desenvolvimento da política pública subjacente que era discutida naquela ação, naquele momento histórico, né? Ou seja, envolve a aplicação dos recursos inerentes a essa questão que a doutrina hoje chama de decisões estruturais, né? Ou seja, a estrutura tradicional do direito nem sempre traz essa visão adequada, né, para o juiz naquele momento específico em que você está avaliando a omissão e a negligência do poder público em implementar uma política pública de caráter fundamental, essencial, né? Mas o julgador não pode se impedir a dar uma solução adequada àquela controvérsia, né, em especial nessas tutelas coletivas, simplesmente pelos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, né? Ou seja, o título ele é válido, né? Já que o coração dessa decisão, que era a obrigação do Estado fornecer atendimento na área da assistência social, saúde e educação, ele é mantido. Mas como isso vai ser executado, né? Esse atendimento adequado aos autistas e a readequação, por exemplo, à Lei Principiana de 2012 e a própria LB de 2015, ela, por ser uma decisão típica de litígio estrutural, o cerne da determinação é mantido, ou seja, a obrigação do Estado em dar esse atendimento integral. Mas o como essa política vai ser feita e as readequações, seja do ponto de vista da evolução da medicina, seja do ponto de vista da evolução social, seja do ponto de vista dos recursos assistenciais, seja do ponto de vista educacional, isso pode ser mutável nesse efeito cascata que as decisões estruturais permitem, né? Então foi também do ponto de vista jurídico e teórico, foi uma decisão muito importante, né? Infelizmente houve uma mudança da juíza que teve esse entendimento em consonância com o que a gente defendia, e esse incidente de execução ele foi extinto ano passado. Aí nós aqui da promotoria do Ministério Público apelamos e houve uma decisão em dezembro agora do ano passado, admitindo, né, o recurso, julgando procedente, né, e dizendo que esse título executivo que assegura ao autista a implementação de políticas públicas, né, para a consecução de direitos fundamentais, como saúde, educação e assistência social, que as leis editadas posteriormente a essa decisão então se executava, né,
tem o idêntico propósito, porém mediante a Sim, sem dúvida. implementação de medidas distintas decorrentes das conquistas sociais, com o escopo de inclusão dessas pessoas com deficiência no meio social, etc. Só uma curiosidade, qual foi o fundamento da extinção? Foi muito triste. Ela falou assim, que aquele incidente de execução estava andando há muitos anos e que a política havia mudado, e ela desconsiderou aquela readequação que foi feita em 2014 e simplesmente extinguiu a ação. Entendi. Poucas páginas ali. E aí o tribunal acabou dando procedência para que seja retomado o andamento desse incidente, né? Admitindo a relativização da coisa julgada nessa hipótese como forma de assegurar a proteção de direitos constitucionais da pessoa com deficiência, né? Portanto, a sentença foi reformada para que se dê procedimento do incidente. Ainda não voltou porque está lá com proposição de embargos e proposta de recurso especial extraordinário e tal, mas como não tem efeito suspensivo, a gente está só esperando a apresentação para arguir, né? Bom, feito essa grande marco aqui da atuação do Ministério Público aí em defesa aí da criação e da instituição de uma política de Estado de atendimento de saúde e assistência social, né? A gente pode falar um pouquinho da questão dos planos privados, que também são situações que acabam vindo, né, bater as portas do Ministério Público, independente das demandas individuais, que são ajuizadas aos montes todos os dias por conta dessas questões do plano de saúde. Posso dar alguns exemplos, né? Você tem basicamente dois problemas que mais recorrem aqui ao Ministério Público. Só fazendo uma observação, aqui em São Paulo, aqui no MP de São Paulo, uma parte da atenção em relação a essa questão dos planos de saúde, quando ela repercute não só a questão do autista, etc., ela vai para a promotoria especializada do consumidor. Fica conosco aqui da pessoa com deficiência quando esse é o interesse preponderante. Por exemplo, no caso do autistas, a gente vai ter duas situações que estão sendo analisadas. A questão da rescisão unilateral dos planos, né, porque eles usam uma resolução da ANS para os contratos coletivos por adesão ou empresarial e pode se fazer a rescisão unilateral, que é a 557/22. Então, passados 12 meses, que é a baliza que eles usam, o plano de saúde nos contratos coletivos por adesão empresarial podem fazer a rescisão unilateral. Essa é uma das grandes queixas. E a segunda diz respeito ao descredenciamento de clínicas especializadas, especificamente para atendimento das pessoas com TEA. No primeiro aspecto, que é a denúncia unilateral, né, ou seja, a rescisão do plano unilateralmente, enfim, existe lá a resolução da ANS que permite a esses contratos de assistência de saúde coletivos ou por adesão empresarial a fazer o parâmetro após 12 meses de contrato, né? Então, qual que é a grande luta, digamos assim, né? Diz respeito à mantença dos tratamentos contínuos que já haviam do beneficiário submetido a tratamento de doença grave, enfim, né? Existe, inclusive, uma decisão recente aí do STJ, né, que é não tão recente, né, já tem acho que 1 ano e meio, mais ou menos, aí, que serve de baliza, né, que a tese jurídica é de que a operadora, mesmo após aí, o exercício, né, desse direito de rescisão unilateral de plano coletivo, ela deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor da sua sobrevivência, da sua incolumidade física até efetiva alta, etc. A discussão é se esse entendimento, se também essa mantença, quando já existe prescrição anterior, do atendimento dos autistas. Essa vai ser uma outra discussão que vai permear aí os tribunais, né? Porque o parâmetro seria garantidor de sobrevivência e da incolumidade física, né? Então, a discussão é se os tratamentos contínuos das pessoas com autismo e o impacto absurdo e negativo que isso causa na qualidade de vida delas pela interrupção desse atendimento, né, se adequaria a essa construção que vem sendo feita nesse último ano e meio em relação a isso. A outra questão, que também tem sido bastante questionada do ponto de vista individual, e mesmo aqui, alguns casos a gente tem aqui no Ministério Público, diz respeito ao descredenciamento de atendimento das clínicas especializadas. A gente tem a resolução 567/22 aí da
da ANS, que faculta a substituição da prestador de serviço de atenção à saúde, desde que haja a substituição por o serviço equivalente, ou seja, né, não pode simplesmente descredenciar aquela clínica que atendia, né, aqueles beneficiários, sem que seja imediatamente e consentaneamente ofertado um serviço idêntico, do mesmo grau de complexidade, equivalente ao que estava sendo proporcionado anteriormente. Nesse ano agora, a Promotoria do Consumidor realizou, posso falar porque o procedimento é público, um termo de ajustamento de conduta no inquérito civil com a Unimed Nacional, né, em que essa operadora se obrigava, né, que eles estavam fazendo inclusive a rescisão unilateral, nesses casos de plano coletivo, sem a comunicação, as pessoas simplesmente eram pegas de surpresa, não havia uma comunicação efetiva sobre eventual rescisão unilateral. Então foi feito um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com a Unimed, com a obrigação, né, de observar aqueles beneficiários cujo tratamento já estava autorizado, né, a fazerem a comunicação pessoal por WhatsApp, por e-mail, ligação telefônica comprovada, etc., manifestando essa intenção da rescisão unilateral, mas com o compromisso de proceder com a cobertura de todos os procedimentos autorizados durante o período de denúncia contratual. Ou seja, então aqueles que já tinham o procedimento autorizado e durante o período daquelas guias que já haviam sido emitidas, de manter o atendimento. Então isso foi uma vitória aqui da Promotoria do Consumidor. Também o Ministério Público ingressou com 2 ações, face de 2 outras operadoras, né, a São Cristóvão e a Biovida Saúde, que era o caso do descredenciamento de clínicas que ofertavam tratamento especializado, no caso eram de crianças e adolescentes com autismo, né? E aí, em recurso de agravo, que em primeira instância perdeu nesses 2 casos, mas os 2 casos foram revertidos em liminar no Tribunal de Justiça, essas ações estão em andamento, foi determinado que se mantivesse o credenciamento e o atendimento naquelas clínicas que haviam sido descredenciadas, até que eles ofertassem tratamento de igual quantidade, complexidade, etc. Então, obrigou o plano de saúde a manter o credenciamento da clínica que havia sido desligada do plano e manter, portanto, o atendimento daqueles que faziam naquele estabelecimento, até que eles ofertassem outra de igual complexidade. Então, são alguns exemplos aqui de algumas ações recentes do Ministério Público nessa área, tanto de saúde pública quanto nesse caso, dos planos privados de saúde. Como que está o direito a acompanhante especializado nas escolas? A gente tem, né, uma lei federal que garante isso, né? Esse direito, mas ele vem sendo respeitado pelas instituições. Qual é o panorama que a gente tem a respeito dessa temática? Bom, eu posso falar da experiência aqui de São Paulo. Né? Teve uma evolução grande, mais em relação ao município da capital do que em relação à política estadual de inclusão. Mas só para fazer um preâmbulo, uma introdução dessa questão do acompanhamento inclusivo nas escolas, né? Lá na Berenice Piana, já no artigo 3º, lá no parágrafo 1, ela já prevê lá desde 2012, né, que em caso de comprovada necessidade, as pessoas com transtorno espectro autista, incluídas, e isso é importante, né, nas classes comuns de ensino regular, a gente pode falar mais para frente, acho que a gente vai comentar de algumas involuções que tentaram vir em 92 e recente com o projeto de andamento, mas enfim, a pessoa com TEA, né, incluída na classe de ensino regular, tem direito ao acompanhante especializado. Então já havia essa previsão desde 2012 lá na lei do autismo, lá na lei Berenice Piana. Pois bem, no decreto que regulamentava essa lei de 2014, 8368, lá no artigo 4º, parágrafo 2º, ele já falava que, caso comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação, cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno de espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar. No contexto escolar, isso é importante.
Então, já o decreto regulamentador já trouxe um pouco mais de luz sobre o que seria esse acompanhamento dentro das escolas regulares. Bom, com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, lá no artigo 3º, inciso 13, ela já previa o que era o profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessário, em todos os níveis de modalidade de ensino, instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. No 28 da mesma LBI, ele incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar e incentivar a oferta de profissionais de apoio escolar. Ou seja, então, na verdade, a interpretação desse profissional de apoio escolar, ele se dividiu basicamente em duas figuras. Uma é o auxiliar da vida escolar, que é definido pelo artigo 3º, aí 14 da Lei Brasileira de Inclusão, e que dispõe, né, que profissional de apoio escolar é aquela que exerce alimentação e higiene, ou seja, vai ser aquela pessoa que vai auxiliar a pessoa com deficiência nas suas questões de vida diária dentro do ambiente escolar. Alimentação, higiene, ida ao banheiro, locomoção para aqueles que tenham dificuldade, ou seja, vai ofertar o apoio para as atividades, né, individuais ali de alimentação, higiene, locomoção, etc., dentro do ambiente escolar. E também se ampliou essa interpretação para o profissional de apoio pedagógico, né, que sem interferir no professor regente de classe, era aquele que ia auxiliar a criança ou adolescente com deficiência, dando suporte e sendo um facilitador dentro do ambiente escolar, dentro do enfoque pedagógico, em auxílio ao professor regente de sala. Então, esse profissional de apoio pedagógico, aqui em São Paulo, ele está previsto na política de educação especial, tem um decreto municipal regulamentando esse profissional de apoio pedagógico, que no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, o Estado editou outro decreto, mas com funções semelhantes, mas no caso da Prefeitura de São Paulo, ele é feito dentro de um programa conhecido Estagiário do Quadro Aprender Sem Limite, programa de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na rede regular de ensino fundamental da Prefeitura da capital de São Paulo. Que já vem há alguns anos, esse programa está em evolução, está bem mais adiantado do que a política estadual, e é um estudante do curso de licenciatura, principalmente em pedagogia, em que ele atua ali no planejamento, na realização de atividades de sala de aula, nos demais espaços educativos ali, sempre sob orientação do professor regente de classe, e que acompanha ali, faz as intervenções pedagógicas junto com o professor, para fins de auxílio, né, das crianças e adolescentes com deficiência. Esse programa tem sido muito interessante, tem auxiliado em muito a inclusão, então você teria dois profissionais dentro da educação inclusiva, que seria então esse auxiliar da vida escolar, que seria mais voltado a essas questões relacionadas à autonomia para as atividades de alimentação, higiene, locomoção, e você teria a questão do outro apoio pedagógico, sem prejuízo de você ter a capacitação dos professores para abordagem e acompanhamento, né, de crianças com deficiência em todos os seus graus, né, paralisia cerebral, autistas, problemas de mobilidade, enfim, de deficiência intelectual e todas as suas complexidades, né, que esse universo de crianças e adolescentes com deficiência comporta, não só dentro do autismo, que já tem um espectro, como a gente viu, enorme, você ainda tem vários, paralisia cerebral, você tem a questão de deficiência intelectual, você tem síndrome de Down, você tem, enfim, uma gama de outros, e não há um nível de atenção que se suplemente, né, entre crianças com deficiência, seja ela qual tipo for, se for autismo, paralisia cerebral, todas elas merecem essa atenção integral, e o que permita, da forma mais ampla possível, essa política de inclusão em escolas regulares de ensino, seja público, seja privado. O que vem sendo discutido, e aí uma matéria ainda um pouco polêmica, é a questão de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, que não se confunde nem com o AVE, que é aquele auxiliar da vida escolar, nem com esse auxílio pedagógico, né? A gente entende, em princípio, até que isso é uma questão que ainda está muito candente, né? Você ter um profissional de saúde, né, um acompanhante terapêutico dentro do ambiente escolar, em princípio, não parece ser adequado,
e isso, na verdade, pode criar uma exclusão, já que é um profissional de saúde fora daquele ambiente pedagógico, né, que colocaria aquela criança, muitas vezes, numa situação de exclusão diante dos demais alunos, né. Aqui no município existe a Coordenadoria Pedagógica, elaborou aí um documento sobre essa questão do acompanhante terapêutico de saúde em ambiente escolar, sendo contra isso, né, falando que esse acompanhamento terapêutico dentro de um espaço educacional não é compatível com a finalidade da educação, né, com os pressupostos aí que regem a educação especial dentro da educação inclusiva, que o ambiente escolar ter um objetivo da educação dentro da sua perspectiva inclusiva pedagógica, né? Então, essa proposta de aplicação de ter lá um profissional de saúde para aplicar aba, TET ou qualquer outra coisa dentro do ambiente escolar, em princípio, não seria adequada. Inclusive, tem uma decisão muito recente que a interferência desse adulto, aí, sem guardar qualquer relação com o plano pedagógico, em princípio, pode causar prejuízos à criança ou adolescente que está naquele ambiente ali de escola inclusiva. Isso acho que é uma questão ainda que merece maiores estudos, essa é uma abordagem preliminar, porque você já tem o AVE, você já tem o acompanhante pedagógico, você já tem a sala de recursos e contraturno escolar, e um profissional de saúde estranho àqueles quadros da pedagogia e da inclusão pode, em princípio, não ser adequado. Inclusive, isso é uma decisão bem recente, aí de junho desse ano. A terceira turma aí do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o plano de saúde privado só precisa cobrir psicopedagogia para TE se for realizada por profissional de saúde em ambiente clínico. E não na escola. E não na escola. E aí você tem essa questão do ABAS, mas enfim, isso também é outra bem complexa aí, porque você tem aí, em alternativa a essa questão aí do ABAS, você tem o PECS, né, que é um sistema de comunicação alternativa, tem aí o TEACH, que é um programa clínico educacional criado por meio de um projeto de pesquisa que observou o comportamento de crianças autistas em diversas situações do cotidiano. Enfim, você tem várias outras formas também de abordagem, não só a questão do ABA, mas essa questão, em princípio, de profissional de saúde dentro do ambiente escolar, em princípio, nos parece que não é adequada. É que, assim, ainda que a temática tenha evoluído bastante, como a gente conseguiu perceber aqui da exposição do senhor, ela ainda tem muita coisa para caminhar, muita discussão, a gente ainda vai entre erros e acertos, né? Mas, assim, esse panorama todo que você trouxe, Wilson, já dá um norte para a gente de como as coisas mudaram e de como o Ministério Público também pode agir e trazendo grande efetividade à tutela, né, dos direitos das pessoas portadoras de TEA. Posso só um segundinho antes da gente fechar? Claro, a gente ia comentar sobre esse PL 3035 de 2020, né? Tem algumas soluções das pessoas autistas, né, que mais excluem do que incluem, né, principalmente no período de formação escolar, né? Nós já tivemos uma tentativa nesse sentido, talvez as pessoas se recordem aí, com o decreto 10.502 de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial. E, gente, era um show de horrores, né? Criava a classe, até o ministro da Educação da época falou assim, a gente pode fazer uma sala com estofamento, tem crianças que entram em crise se elas se debaterem. Gente, era um show de horror. Contra esse decreto lá de 2020, esse 10.502, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6590. O Ministério Público aqui de São Paulo ingressou como amicus curiae nessa ação sobre educação exclusiva e não inclusiva, né? E graças a Deus essa ADIM foi julgada procedente, né? A relatoria do ministro Dias Toffoli, e depois foi ratificada em plenário aí, e, enfim, e aquelas absurdidades aí, como dizia um professor meu aqui da USP, foram evitadas com base nessa decisão do Supremo. Bom, esse PL 30 ele tem várias críticas a eles, né? Por exemplo, essa questão que a gente já abordou um pouquinho do acompanhante terapêutico, né? Porque permite a atuação desse acompanhante terapêutico no ambiente escolar, sem qualquer vinculação funcional com o corpo pedagógico, né? Isso traz uma série de questões
e preocupações sobre essa intervenção terapêutica dentro do ambiente educacional, né, a atuação dos profissionais sem relação com objetivos pedagógicos e com aquele corpo docente ali, com a possibilidade de direcionamento para metodologias terapêuticas até questionáveis. Então, esse é um dos pontos. O segundo seria, por exemplo, a cobrança de valores, né? Esse PL sugere a possibilidade de cobrança de valores pelos apoios oferecidos na escola. Primeiro, isso contraria fundamentalmente a Lei Brasileira de Inclusão. Essas medidas certamente poderiam aprofundar ainda mais as desigualdades sociais, né? Transferindo para essas famílias responsabilidades que são inerentes ao poder do Estado, né? Esse projeto também ele não aborda adequadamente a necessidade de uma política intersetorial entre educação e saúde, né? Para fazer essa interface efetivamente, essa avaliação para promover a inclusão dos alunos, né? Outra questão importante, acho que é a inclusão e diferença, o espaço escolar ele deve assim, privilegiar a comunhão dos saberes e recursos pedagógicos, valorizando a inclusão das crianças e adolescentes com deficiência, mas sempre com atenção à singularidade humana, né? E esse projeto não contempla esse momento algum, né? Existe também uma questão do autismo e do ABA, né? Que é Applied Behavior Analysis, né? Que é essa forma de abordagem, de tratamento, suscita algumas questões éticas do porquê só essa eventual abordagem ainda dentro de ambiente escolar, sendo que existem vários outros recursos de atenção na questão terapêutica, principalmente crianças e adolescentes autistas, né? Ele cria uma exigência, né, de laudo médico, né? Isso vai absolutamente contra uma nota técnica de 2014 do Ministério da Educação. Ele está vindo na contramão de quase de tudo tudo, que foi gente. conquistado. É uma coisa assim, meio fora do tudo que a gente evoluiu até agora, né? Seriam vários passos atrás, né? Ele exige laudo médico, né, para atendimento pedagógico, né? Então, assim, isso daí vai criar ainda mais barreira ao acesso da educação inclusiva, né? Ele simplesmente ignora sobre esse aspecto a avaliação biopsicossocial, né? Que a gente falou logo no começo. Falou no começo, né? Ele cria uma intervenção na assistência social, né? Ele interfere na organização da assistência social, desconsidera o PNEAS, o trabalho desenvolvido pelas próprias outras entidades que atuam na área, né? E outra coisa, né? Quando você fala de pessoas com deficiência, existe uma máxima que eu aprendi logo nos primeiros dias que eu cheguei aqui na promotoria de direitos humanos nessa área de pessoas com deficiência, aprendi numa reunião. Essa máxima, eu acho que ela é um mantra que tem que ser observado para todas as pessoas que atuam nessa área ou que querem debater qualquer tema ligado a ela. Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Tudo que diga respeito às pessoas com deficiência, a primeira coisa que tem que ser feita é a oitiva delas, que são as destinatárias de qualquer política pública. Então, pessoas não deficientes, pensando política para pessoas com deficiência, a primeira coisa é dar voz e vez a que eles digam o que é melhor para eles. Então, assim, você fazer um projeto de lei com tantas restrições e sem um debate democrático e amplo, e principalmente com a escuta dos principais interessados, é realmente algo que nos preocupa sobremaneira. Então, gostaria de deixar essa reflexão sobre esse PL aí. Assim, a partir dessa fala e principalmente, eu acho, dessa frase do nada sobre nós sem nós, a gente deixa realmente essa reflexão e a gente encerra, né, o nosso podcast, que foi assim, simplesmente sensacional. Eu adorei ter o senhor aqui, Dr. Wilson, foi assim enriquecedor. Eu acho que eu ainda falei que a gente ia mais aprender do que refletir sobre o tema, mas sem dúvida alguma a gente aprendeu e a gente sai daqui refletindo. Essa frase que, né, se trouxe no final, nada sobre nós sem nós, ela vai virar, acho que, uma diretriz para todos os nossos ouvintes, principalmente quando forem atuar nessa temática, da gente aprender mais com o outro que está numa situação diferente da nossa. Sem dúvida alguma, são eles que têm muito para nos ensinar do que é melhor para eles, né? A gente não tem uma propriedade para falar sem ter vivido aquela situação.
Então eu quero agradecer imensamente, que foi fantástico. Eu que agradeço a oportunidade aí do MP do Paraná, da escola, o seu próprio convite, aí, doutora Fernanda. E confesso que aqui eu aprendo cada dia que eu venho para essa promotoria, e o contato e a experiência com as mães de autistas e as suas angústias, principalmente os autistas de grau mais severo, né? Eu posso dizer que atuar nessa área me ajudou a ser um ser humano um pouquinho melhor e um pouco mais empático. Confesso que ao partilhar das dificuldades e das angústias, principalmente, né, tratando dos autistas, das mães e cuidadores, principalmente de crianças, adolescentes, e dos adultos autistas, principalmente severos, mais graves, em que seus pais cuidadores envelhecem e sofrem a angústia de pensar num futuro, às vezes não tão longínquo, de como será o tratamento e o cuidado deles, das mães que tiveram que abdicar da sua vida pessoal, muitas vezes, para se dedicar 24 horas por dia. Quem já teve filho sabe que aquela fase inicial ali de não dormir com as crianças já é difícil. Agora imagina uma vida inteira de 24 horas de tensão e cuidado absoluto, muitas vezes nos casos aí de autismo severo, grave. Então, eu agradeço assim, a oportunidade de poder estar trabalhando nessa promotoria, porque ela também me auxilia a ser uma pessoa um pouco melhor. E a gente agradece a oportunidade de ter o senhor aqui e dessa fala final, que vai tocar que cada um de nós comece a ser mais empático uns com os outros. Assim. Muito, muito obrigada, doutor Wilson. Eu que agradeço. E você que nos ouve, tá? Não esqueça de nos seguir nos aplicativos de sua preferência e também nas nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie aqui suas sugestões de temas, dúvidas ou comentários. Muito obrigada por ficarem conosco e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.